Meu nome é Everton Mendonça e essa é a disciplina de Ilustração Vetorial para a Web. Ela é composta de duas competências. Esta é a primeira. Nessa competência, a gente vai conhecer os principais formatos de representação vetorial para a web. Veremos o que são gráficos vetoriais, os padrões de gráficos vetoriais, características do SVG, o que é o SVG, SVG na web e SVG para a criação de ilustrações. O que são gráficos vetoriais? Para poder explicar, vocês têm que entender o que são as imagens bitmap. As imagens bitmap vocês viram em uma disciplina anterior e elas, basicamente, vocês podem imaginar como um tabuleiro de batalha naval. Aquele mapa quadriculado, onde cada casa dela representa uma informação de cor. A junção de todas essas casas formam a imagem. Então, como vocês podem ver aqui no slide, a parte de cima ela representa uma ampliação de uma imagem bitmap. A gente tem um círculo azul, depois temos ampliado um pedaço desse círculo azul e novamente a gente tem uma ampliação de mais um pedaço. E vocês vão ver o serrilhado na borda do círculo. Esses pequenos quadrados, eles são a representação de pixels e juntos eles formam a imagem. Numa imagem vetorial, os círculos, polígonos, triângulos, quadrados, eles são formados através de funções matemáticas. Dessa forma, quanto mais eu amplio, não existe serrilhado e ele tem uma definição de imagem virtualmente infinita. Ela leva essa vantagem em cima das imagens bitmap. No entanto, quando você tem uma alta complexidade de imagem, como numa fotografia, que tem grandes variações de cores e de uma imensidão de objetos, ela é melhor representada em imagem bitmap. Já um logotipo, por exemplo, que tem poucas cores e há necessidade de uma representação de um aumento de tamanho maior, é melhor feito em uma imagem vetorial. Gráficos vetoriais. Os gráficos vetoriais, como eu disse antes, são feitos pelas funções matemáticas. Essas funções, elas recebem um conjunto de parâmetros. E esses parâmetros é o que dizem o que vão ser exibidos na tela. Então, como vocês podem ver no slide, a gente tem os parâmetros que são objeto, círculo. A posição 120, que indica no plano cartesiano x e y, que vai ser a posição 100 no x e 20 no y. O raio de 50, o preenchimento vermelho, o contorno 2 e a cor de contorno preto. Esses parâmetros eles são entregues à função matemática que aí transforma na imagem ao lado. Esse conjunto de parâmetros eles têm que ser aceitos em qualquer programa que seja disponibilizado. Então, se você está utilizando um programa de desenho vetorial e você cria sua ilustração e você vai abrir novamente, ele tem que ser respeitado em outro programa de outra pessoa ou, por exemplo, numa página web. A isso nós damos um padrão, o nome de padrão. Existem diversos padrões no mercado de ilustrações vetoriais. Vocês podem ver no slide que temos a WMF, que é um padrão feito pela Microsoft para tornar cambiável, possibilitar a troca de arquivos de informação entre seus diversos programas. O WMF é bem antigo e para substituí-lo foi feito o EMF. Ele tem uma potencialidade maior. Temos o DRW, o DXF, o CDR. O CDR é um programa, ele é nativo de um programa vetorial chamado CorelDRAW, da empresa Corel, e ele é considerado proprietário, ou seja, para você utilizar, a empresa tem que permitir. Não utilizar as imagens, as ilustrações, mas caso você queira utilizar o padrão de armazenagem das informações dos parâmetros, aí existe essa necessidade de solicitar à empresa.
Outro padrão proprietário é o AI, que é do Adobe Illustrator. Mas não só de padrões proprietários existem na internet. Vocês vão dar de cara com o SVG, que ele é um padrão aberto. Ele foi feito por um consórcio de empresas, o qual também é responsável pela padronização do HTML e do CSS e de diversos outros padrões. Mas o SVG ele é próprio para gráficos vetoriais. Quais são as características então do SVG? Ele é um padrão aberto, então se por acaso você tem habilidade de programação e quiser fazer um programa de edição vetorial, você pode utilizar o padrão SVG e, se você respeitar, o que a pessoa desenhar no seu programa que você criou, vai também ser aberto em outros programas que utilizam o padrão SVG. Por ser aberto, os navegadores web mais populares, como o Internet Explorer, o Firefox, o Chrome, eles têm a capacidade, em suas versões mais modernas, de abrirem os arquivos SVG. Então, se você faz um desenho em SVG, você pode jogá-lo, arrastar e jogar ele no seu navegador web, e ele vai abrir e exibir o desenho. Vai conseguir interpretar o padrão. Uma outra característica é que ele pode ser embutido em HTML. Como o consórcio que desenvolveu o SVG, ele também definiu o HTML e o CSS, ele possui essa característica de que você pode colocar codificação SVG, aquela formatação de padrão, no meio de um código HTML. O código HTML vocês vão ver em uma disciplina futura. E graças à possibilidade de ser visualizado em navegadores e de ser embutido em HTML, podemos utilizar uma linguagem de programação para os navegadores chamada JavaScript para fazer interações, tornar o conteúdo SVG interativo ou animado. Mas não trataremos disso nessa competência. Vamos só nos ater ao desenho vetorial. Mas afinal de contas, o que significa SVG? O SVG é Scalable Vectorial Graphic. Ele quer dizer que são gráficos, é um padrão para definição de gráficos vetoriais escalonáveis. Como eu disse antes, a definição dele é virtualmente infinita. Isso é a característica dele ser escalonável. Ele armazena 3 tipos de informação: gráficos vetoriais, imagens bitmap e texto. Então vocês podem ter objetos gráficos vetoriais, podem ter uma fotografia, que é uma imagem bitmap, e também pode ter texto. Mas não é só texto, o desenho das letras. Você vai ter texto editável. Então se você pode digitar o texto no arquivo SVG, e quando for querer corrigi-lo ou editá-lo futuramente, será possível. Uma outra característica dele é que, mesmo ele sendo um arquivo pequeno, porque ele é em formato texto, ele guarda os parâmetros, como eu havia dito antes, ele pode ser ainda compactado através de um compactador, de um algoritmo de compressão chamado gzip, que funciona sem perdas. Então você não vai ter o desprazer de, quando descompactar o seu arquivo SVG, ter corrompido alguma coisa, ter perdido alguma informação. Quando os arquivos SVG eles são compactados em gzip, eles ganham uma letra na extensão, eles se transformam em SVGZ. Então, se por acaso vocês encontrarem alguma ilustração na web que tenha a extensão SVGZ, significa que é um arquivo SVG que está compactado. Como é que a gente utiliza ele na web? Eu vou mostrar para vocês 2 formas. Na primeira, a gente tem uma página HTML, que vocês vão aprender a codificar futuramente, mas imaginem o código HTML, e nele vocês vão ver o que está destacado aqui em vermelho no slide. Vocês podem escrever.
a tag object data igual ao nome do arquivo, no caso é a localização e o nome do arquivo. Neste caso, ele só tem o nome do arquivo, é teste.svg. Então existe um desenho, uma ilustração chamada teste.svg, que está fora da página HTML, e quando você vai exibir a página HTML, ele chama esse arquivo e exibe. Uma outra forma é você codificar manualmente os códigos SVG no meio do código HTML. Ele também vai exibir como se fosse uma figura na página. Você pode ter todo o texto, todo o conteúdo HTML e uma figura em formato SVG. E essa figura ela pode ser construída você digitando o código entre as duas tags que são visualizadas aqui no slide em azul, que é o SVG. Não precisa mudar nada, só copia e no meio delas, no lugar desses 3 pontos, você coloca a sua codificação SVG. Mas essas formas de construção de ilustrações, elas são inconvenientes. Você fazer toda uma ilustração digitando o código, realmente não é prático. Para isso, existem programas de edição vetorial, que no caso é o que usaremos, que é o Inkscape. Ele é uma ferramenta gratuita. Ele salva os seus arquivos de forma nativa, entre outras formas, mas a principal dele é em SVG. Ele cria arquivos nativamente em formato SVG. E ele também tem a capacidade de exportar em PNG. Na próxima competência, a gente vai ver os planejamentos de layout gráfico, com base em vetores para a web. Mas antes disso, eu vou apresentar a ferramenta para vocês, o programa, e mostrar como a gente pode transformá-lo mudar o idioma dele para português do Brasil. Então, nós abrimos o Inkscape e vamos em File, Inkscape Preference, vai abrir a nossa caixa de diálogo aqui com as preferências. No menu da esquerda vocês vão em Interface e em Linguagem vocês vão colocar Português do Brasil. Pronto, não precisa apertar OK. Fechamos aqui o nosso programa, porque precisa reiniciar. Vamos abrir novamente. E temos o nosso Inkscape com o idioma do português do Brasil. Uma observação importante é que, dependendo da versão que vocês baixem, o português que vocês utilizarem, mesmo que descreva português do Brasil, pode vir português de Portugal. E aí vocês vão perceber porque em vez de arquivo, vai estar escrito ficheiro. Mas isso não vai ser nenhum problema não. Um outro exemplo é, em vez de grade, teremos grelha. Mas isso aí não vai ser nenhum problema não. Vocês podem utilizá-lo de forma tranquila. Então terminamos por aqui esta competência. A gente se encontra na próxima semana e leiam o material de vocês, leiam o caderno, façam os exercícios sugeridos, verifiquem as videoaulas e que através da repetição que a gente memoriza as coisas. Então, nos vemos na próxima semana e até lá.